Então, gente, continuando aqui as nossas aulas de ressonância, tá? Nós temos aqui um dilema para ser resolvido, tá? Agora a gente tem aqui algumas estruturas de ressonância, né? Só que, como anteriormente, as estruturas de ressonância eram equivalentes. Só que muitas moléculas, elas são descritas por estruturas de ressonância que não são equivalentes, tá? Por exemplo, esse composto aqui, eu tenho uma dupla entre o carbono e o nitrogênio, uma carga positiva no nitrogênio, e aqui agora eu tenho uma simples, e a carga positiva que estava no nitrogênio, agora está no carbono, tá? Então, essas duas formas de ressonância, elas não são equivalentes. Então, o que a gente vai fazer nesses casos? Nesses casos, a gente tem como descobrir qual forma de ressonância vai ser mais importante, vai mais contribuir na formação do híbrido de ressonância, tá? Então, para isso, a gente tem algumas regrinhas a ser seguida, tá? São 3 regras. A regra 1 é as estruturas que têm maior número de octetos vão ser mais importantes, tá? Então, eu tenho aqui 2 estruturas. Observem para cada elemento, ó, o carbono tem 2, 4, 6, 8. Então, o carbono tem seu octeto. O nitrogênio tem 2, 4, 6, 8, né? Ao redor aqui, 4 pares de elétrons sendo compartilhados. Então, carbono e nitrogênio têm octetos completos. Quando você olha essa segunda forma de ressonância, você vê que aqui ao redor do carbono você só tem 2, 4, 6 elétrons. O nitrogênio, ok, está com o octeto completo. Então, o carbono só tem 6 elétrons. Como o carbono só tem 6 elétrons, vou colocar aqui, ó. Carbono, 6 elétrons, ele não está completando o octeto. Assim, a estrutura mais importante é essa primeira, né? Que tem o octeto completo. Observe agora esse segundo caso, que é o íon, o cátion nitrosila, tá? Você tem aqui um nitrogênio ligado, deixa eu mudar o ponteiro. Nitrogênio, que tem aqui, ó, 2, 4, 6, 8, octeto ok. Um oxigênio que tem 2, 4, 6, 8. O octeto também está ok. Olha no outro caso, a outra estrutura, você tem 2, 4, 6. Então, o nitrogênio também está com o octeto incompleto. Então, esse nitrogênio aqui, ó, também só tem 6 elétrons, octeto completo. Sendo assim, a mais importante vai ser a primeira estrutura, certo? Isso seria a regra 1. A regra 2 diz o seguinte: as cargas devem ser colocadas nos átomos de eletronegatividade adequada. Quem for mais eletronegativo deve ficar com a carga negativa, né? Quem for mais eletronegativo, mais eletropositivo, menos eletronegativo, tem que ficar com a carga positiva, tá? Então, vamos observar aqui esse primeiro exemplo. Aqui, se você olhar, ó, o carbono não está com o octeto completo e o flúor está. Nessa segunda, o carbono está com o octeto completo, mas o flúor não está. Então, aqui, nenhum dos dois, não dá pra, pela primeira regra, eu não consigo saber escolher que estrutura escolher, porque os dois estão com os octetos iguais, né? Mesma quantidade de octeto. Então, aqui vem a regra 2. Você tem uma carga positiva no carbono e você aqui tem uma carga positiva no flúor. O flúor é um elemento extremamente eletronegativo. Então, o flúor não poderia ficar aqui com uma carga positiva, né? O carbono já é menos eletronegativo. Então, a estrutura correta seria essa daqui, onde a carga positiva está no elemento menos eletronegativo, né? No segundo caso, você tem nitrogênio positivo, nitrogênio negativo, nessa primeira estrutura. Na segunda estrutura, você tem uma carga positiva
no nitrogênio e uma carga negativa no carbono. Quem é mais eletronegativo entre carbono e nitrogênio? Então, o nitrogênio é mais eletronegativo. Se ele é mais eletronegativo, ele deveria estar com uma carga negativa, né? E não o carbono está com a carga negativa, já que ele é mais eletropositivo. Então, dessa forma, o diazometano tem essa configuração aqui que mais contribui no híbrido de ressonância. Por que isso é importante, professor? Porque a gente vê o caráter da ligação. Olha, se essa ligação, se essa estrutura ela é mais importante, significa que a ligação carbono-flúor é mais fácil, mais estável para ela ser uma ligação simples do que ela ser uma ligação dupla. Nesse caso aqui, essa estrutura é mais importante, significa que o caráter dessa ligação CN aqui seria uma dupla e não uma ligação simples, certo? Seriam duas duplas em vez de uma simples e uma tripla. Então, ela é mais importante e ela caracteriza mais esses tipos de ligação. Vamos olhar aqui o mesmo exemplo anterior, que é o cátion nitrosila. O cátion nitrosila, a gente já tinha olhado que pelos octetos, né, a primeira estrutura seria a mais importante. E ela continua sendo a mais importante, tá? Porque aqui parece que a gente está negando a segunda regra, né? Que se eu estou colocando aqui uma carga positiva no oxigênio, que é mais eletronegativo do que o nitrogênio. Mas aí aqui é só para lembrar que a regra 1 tem precedência sobre a regra 2, certo? Então, aqui o que vai valer é o octeto, por mais que pareça que a regra 2 está sendo desmentida, mas no caso é que a regra 1 tem preferência, tá? E a última regra, a terceira regra, ela diz o quê? Que as estruturas com menor separação de cargas de sinais opostos vão ser mais importantes na contribuição do híbrido de ressonância do que as estruturas que têm maior separação de cargas, né? Bom, essa regra ela é uma consequência da lei de Coulomb, né? Que as cargas opostas elas exigem mais energia. E assim, as estruturas neutras elas vão ser melhores do que as estruturas polarizadas, né? Ó, aqui você tem uma estrutura neutra e aqui você tem uma estrutura com cargas, uma estrutura polarizada, né? Vamos observar aqui como é que acontece, né? Ó, você tem um parzinho de elétrons aqui, nesse oxigênio, ó, que é doado para cá, formando uma ligação dupla, ao tempo que essa ligação dupla sai, né? É empurrada, e aí o que faz? Gera uma carga negativa aqui, porque ele recebeu um par de elétrons, e esse oxigênio que perdeu um par de elétrons fica positivo, tá? Então, essa estrutura primeira, a primeira estrutura vai ser mais importante, porque é uma estrutura neutra que requer menor energia, certo? O mesmo caso da segunda, ó. Na segunda, você tem aqui a ressonância acontecendo, formando uma ligação dupla nitrogênio-carbono, e essa ligação sai, ó, e manda uma carga para o nitrogênio, fazendo com que o nitrogênio que perdeu o elétron fique positivo e o nitrogênio que ganhou, né, fique, aqui, negativo, sendo então também a primeira mais importante. E na terceira, observe aqui que além da regra 2, né, de polarizar a molécula, né, vindo para cá, a ligação, você ainda tem uma carga positiva em cima do elemento mais eletronegativo, que aí é a regra 2. Então, aqui tanto desobedece a regra 2 como a regra 3, sendo assim mais importante, então, o primeiro composto, tá? Lembrando novamente, professora, mas por que isso é importante? Para predizer a multiplicidade das ligações. Se essa aqui é mais importante, significa
que essa ligação aqui, carbono-hidrogênio, tem caráter de dupla ligação e não de simples, né? Quer dizer que essa ligação aqui, ó, CN, tem caráter de ser uma ligação tripla e não uma dupla. E essa aqui de ser simples e não uma dupla, certo? Então, essas são as 3 regrinhas para a gente escolher quais são as estruturas mais importantes de ressonância. Então, para a gente finalizar aqui a ressonância, vamos resolver esse exercício. Desenhe 2 estruturas de ressonância para o cloreto de nitrosila, ONC, e responder aqui qual é a melhor, né? Qual a melhor estrutura. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é contar os elétrons e desenhar a estrutura de livro, certo? Então, oxigênio, 6 elétrons na camada de valência. Mais nitrogênio, tem 5 elétrons na camada de valência. E o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Somando isso aqui, a gente vai ter 18 elétrons para serem distribuídos, tá? Feito isso, agora vamos organizar, né, a nossa molécula. Eu tenho oxigênio, eu tenho nitrogênio e eu tenho cloro, certo? Primeira coisa aqui, eu vou dar uma dica, tá? Então, se eu tenho 3 elementos e eu quero que todos eles completem o octeto, e o octeto é com 8, então, 3 vezes 8 seria 24 elétrons, certo? Mas quantos elétrons eu tenho? Eu só tenho 18 elétrons. Então, se eu pegar aqui 24 menos 18, vai me sobrar 6 elétrons. Cada ligação precisa de 2 elétrons, né? Então, vamos dividir 6 por 2. Isso aqui vai me dar 3. Então, 3 ligações. Significa que essa minha molécula aqui tem que ter 3 ligações. Eu só tenho 3 elementos. Me daria 2 ligações simples, né? E onde é que eu vou colocar a terceira? Bom, então, significa que uma dessas ligações vai ter que ser uma dupla, tá? Então, aqui é muito mais provável uma dupla entre oxigênio e nitrogênio. Então, para isso, eu já usei 6 elétrons, né? Então, agora é só completar com o restante até formar 18. Então, você já tem 6, vamos botar aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12. E assim você já completou o octeto do cloro. 13, 14, 15, 16. Já completou o octeto do oxigênio. Então, os outros dois, ó, sobra aqui para completar o octeto do nitrogênio, tá? Bom, então você já tem aqui uma forma de ressonância, uma estrutura de ressonância. Oxigênio, dupla, nitrogênio, simples, cloro, certo? Agora ele quer 2 estruturas, então não vai fazer Lewis de novo pensando em outra estrutura. Você vai fazer a ressonância do que você já tem. A questão já está dizendo que eles são ressonantes. Então, o que você precisa fazer agora? Olha só, aqui no cloro tem um parzinho de elétrons, né? Então, esse par de elétrons pode vir para cá, ó, formando uma dupla ligação, enquanto que essa ligaçãozinha, ó, é empurrada para o oxigênio, gerando aqui, então, vai ficar oxigênio, a dupla não existe mais, é uma simples, tinha 2 parzinhos de elétrons e recebeu mais um, que aí eu represento assim com essa carguinha negativa, certo? Nitrogênio, continua aqui com o par de elétrons dele, e agora aqui eu formei uma dupla. O cloro tinha 6 pares de elétrons, utilizou um para formar uma dupla, ficou com 4, e agora ele ficou deficiente, né? Então, eu boto aqui uma carga positiva. Já tenho as 2 estruturas de ressonância. Observe que foi só mudar a dupla de lugar. O oxigênio, a dupla estava entre oxigênio e nitrogênio, e agora está entre nitrogênio e cloro. Bom, e agora eu preciso saber qual das duas é a mais importante, a que mais contribui. Então, aqui claramente, ó, você tem uma molécula neutra, né? E aqui você tem uma molécula polarizada. Isso aqui seria a regra 3, né? Que diz o quê? Que as moléculas neutras, né,
vão ser melhores do que as moléculas com carga. Mas tem outra regra aqui também. A regra 2. Opa. Na regra 2, disse o que pra gente? As cargas negativas têm que estar nos elementos mais elétrons negativos. Aqui nesse segundo, você tem uma carga positiva num elemento eletronegativo. Então, é outro motivo para que ela não seja a escolhida. E a regra 1 está sendo obedecida? Nesse segundo caso? Tá, né? Ó. Todo mundo aqui está com o octeto ok. Então, regra 2 e regra 3, você já elimina a segunda estrutura como a principal. Ela contribui, mas ela não é a estrutura principal para contribuir com o híbrido de ressonância.